Eu sou a Leia e fui assassinada pelas minhas 2 melhores amigas. Eu tinha 16 anos e trabalhava no turno vespertino numa lanchonete perto de casa. Era o tipo de trabalho que você escolhe para poder sentir o gosto da liberdade, sem saber que a liberdade, às vezes, tem um preço alto demais. Como filha única, eu era o centro do universo dos meus pais. Eles me amavam daquela forma honesta de quem trabalha duro, com abraços curtos, preocupação constante e o silêncio de quem só quer que o filho tenha um futuro melhor que o seu. Sobre o futuro, eu queria ser advogada criminal. Passava as noites lendo sobre crimes e tentando entender o que se passa na mente de alguém que decide cruzar a linha entre o humano e o monstruoso. Me orgulhava por ter facilidade em decifrar as pessoas, mas ironicamente, fui um fracasso em perceber quando a minha própria amizade apodreceu. Eu não vi o momento em que o sorriso daquelas meninas se tornou uma máscara oca. Não percebi que a lealdade que cultivávamos desde os 8 anos de idade tinha se transformado em um ressentimento silencioso, denso e letal. Sônia e Camila eram minhas melhores amigas. Éramos um trio inseparável. Tínhamos códigos secretos, piadas que só faziam sentido entre nós e uma rotina de mensagens que nunca cessava. Naquela casa silenciosa de pais que trabalhavam demais, Sônia e Camila preenchiam o vazio. Compartilhávamos tudo: o gloss labial, os fones de ouvido divididos no ônibus escolar, os segredos mais sombrios sobre nossas famílias e as inseguranças que escondíamos do resto do mundo. Confesso que eu já não sabia onde eu terminava e onde elas começavam. Sônia era o nosso norte. Ela tinha aquela presença magnética, uma confiança que beirava a arrogância, mas que me fazia sentir protegida. Quando ela me abraçava e dizia que éramos nós 3 contra o mundo, eu acreditava. Já Camila era a doçura, o equilíbrio, a pessoa que validava cada um dos meus medos. Passávamos tardes inteiras deitadas na minha cama, planejando o futuro, jurando que, mesmo quando fôssemos velhas, ainda seríamos o mesmo trio daquela lanchonete no bairro. Não havia espaço para mais ninguém. Eu sabia o que as fazia rir. E mais importante, eu sabia o que as fazia perder o sono. Essa confiança me fazia dormir tranquila, porque eu sabia que, se eu caísse, haveria 4 mãos prontas para me segurar antes que eu tocasse o chão. Depois de anos acreditando que éramos uma única alma dividida em 3 corpos, a realidade começou a me dar sinais de que tudo isso estava com os dias contados. No início, quando as coisas começaram a mudar, eu não chamei de traição, eu chamei de crescimento. Afinal, a adolescência é um mar revolto, e eu realmente acreditava que éramos barcos amarrados uns aos outros, enfrentando a mesma tempestade. Mas devagar, sem que houvesse um evento explosivo ou uma briga aos gritos que justificasse o distanciamento, a estrutura da nossa lealdade começou a se romper. As primeiras mudanças vieram nos detalhes, naquelas pequenas frestas de silêncio que antes eram preenchidas por risadas. O fluxo de mensagens, que antes era uma corrente ininterrupta, começou a parar. Eu enviava uma piada interna e recebia uma resposta seca, ou pior, o silêncio de uma visualização sem resposta. Sônia começou a se afastar de uma forma que me fazia sentir culpada por querer sua atenção. Ela tinha um novo tom de voz quando falava comigo. Era algo impaciente, como se cada pergunta minha fosse um fardo pesado demais para ela carregar. A Camila,
que sempre foi o meu porto seguro, agora parecia evitar o meu toque. Quando tentávamos dividir o fone de ouvido no ônibus, ela dizia que estava com dor de cabeça. Quando eu tentava sentar ao lado delas no almoço, o espaço parecia ter encolhido. Elas sussurravam, estavam sempre sussurrando para eu não ouvir. E quando eu me aproximava mais, o assunto morria. Houve uma tarde na lanchonete em que o silêncio foi tão denso que eu quase pude tocá-lo. Eu olhei para Sônia, esperando encontrar aquele brilho de cumplicidade, mas encontrei apenas um par de olhos frios, calculistas, que pareciam me estudar como se eu fosse um objeto que não combinava mais com a decoração do seu quarto. A Camila olhava para o chão, com os ombros tensos, como se carregasse um segredo que estava prestes a transbordar. Eu tentei quebrar o gelo, fiz uma brincadeira sobre o nosso futuro, mas a resposta de Sônia foi um sorriso de canto, vazio, desprovido de qualquer calor humano. O futuro muda, Léa, ela disse. Eu não via o planejamento. Eu não via as facas. Eu não via o ódio. O que eu via era apenas a tristeza de uma adolescente que achava que estava perdendo as melhores amigas para o tempo. Eu achava que era apenas a crise dos 16 anos e que logo voltaríamos a ser aquele trio imbatível. Eu justificava a frieza delas com o cansaço das aulas ou problemas em casa. Eu protegia a imagem delas até para mim mesma, porque admitir que elas não me amavam mais era doloroso demais. Enquanto eu passava algumas horas em claro tentando entender o que eu havia feito de errado, Sônia e Camila já não estavam mais preocupadas com o passado. Elas habitavam um futuro onde eu não existia. E o que torna tudo isso uma angústia insuportável não é o fato de terem parado de gostar de mim, mas a forma metódica, quase burocrática, com que elas decidiram que o meu coração deveria parar de bater. A decisão não nasceu de uma briga explosiva ou de uma traição imperdoável da minha parte. Ela nasceu de uma conversa casual sobre fazer algo ruim para aliviar o tédio de uma amizade que, para elas, tinha perdido a utilidade. Nas semanas que antecederam aquela noite de julho, a frieza que eu sentia na lanchonete era, na verdade, o peso do planejamento. Sônia, com sua liderança, conduzia o roteiro. Elas não estavam apenas me ignorando, elas estavam escolhendo o que usariam. Elas foram a uma loja de departamentos e, entre risadas e comentários sobre o que vestiriam no dia seguinte, escolheram as facas de cozinha que usariam contra mim. Testaram o fio da lâmina, sentiram o peso do cabo. Tudo isso enquanto eu ainda enviava mensagens perguntando se estava tudo bem. O local não foi escolhido ao acaso. Elas buscaram um ponto cego no mapa, uma estrada de terra que levava a uma clareira na floresta, longe o suficiente para que meus gritos fossem engolidos pelas árvores. Elas levaram toalhas, alvejante e uma pá no porta-malas do carro, transformando o veículo que tantas vezes nos levou para passeios felizes em um necrotério móvel. Quando o plano foi finalmente traçado e a data foi marcada, o motivo que elas apresentaram para si mesmas era de uma simplicidade que gela a medula de qualquer ser humano. Não foi ciúmes, não foi vingança, não foi ódio. Nas palavras delas, foi porque nós simplesmente não gostávamos mais dela. Essa frase é o abismo. Ela reduz uma vida inteira a um incômodo social que precisava ser removido. Para Sônia e Camila, eu tinha me tornado um objeto obsoleto, uma peça de roupa que não servia mais e que, em vez de ser doada ou esquecida no armário, precisava ser destruída. Enquanto eu pulava a janela do meu quarto naquela noite, acreditando que o convite para dar uma volta era o sinal de que a nossa amizade tinha sido salva, eu estava apenas caminhando para o cenário que elas haviam montado com uma precisão assustadora.
Eu entrei naquele carro com um sorriso no rosto, pronta para pedir perdão por erros que eu nunca cometi, sem saber que o perdão nunca esteve em pauta. O verdadeiro terror não é ser odiado por um inimigo, é perceber que para quem você mais ama, a sua vida perdeu o valor simplesmente porque você deixou de ser interessante. Quando chegamos na estrada de terra, o som do motor foi substituído por um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som das portas do carro se fechando. Sônia saiu do banco do motorista com uma calma que, naquele momento, eu interpretei erroneamente como confiança, e Camila desceu do lado do passageiro, trêmula, evitando encontrar meu olhar enquanto olhava para o chão da clareira. Eu saí do banco de trás, respirando o ar úmido da mata e olhando para as árvores densas que nos cercavam, sentindo que, finalmente, a tensão dos últimos meses iria se dissipar naquele isolamento. Eu virei de costas para elas por um único segundo, confiando minha vida à retaguarda daquelas que eu chamava de irmãs, esperando um abraço de reconciliação. Foi o tempo necessário para o pacto ser selado. Então senti o primeiro impacto, que invadiu minhas costas, seguido por uma sensação de que algo quente e espesso estava escorrendo em mim. Olhei para o rosto de Sônia, buscando desesperadamente um traço de humanidade, mas encontrei apenas a expressão concentrada de alguém que realiza uma tarefa doméstica. Camila estava ao lado dela, tremendo, mas seus olhos estavam fixos em mim, não com piedade, mas com um terror que se misturava a uma aceitação. Eu tentei falar, gritar, mas o ar que saía da minha garganta era apenas um borbulhar de sangue. A cada nova facada era um choque elétrico que cortava a minha consciência, retirando pedaços da Leia que eu era. Eu podia ouvir o som seco do metal encontrando meus ossos. Rastejei por puro instinto de sobrevivência, como se eu estivesse recusando a aceitar a morte. Meus dedos se cravaram na terra, buscando apoio, sentindo a textura das raízes e das folhas secas, enquanto o mundo ao meu redor começava a girar e a escurecer. Depois daquelas quase 50 facadas, eu senti meu corpo realmente desligando e minha alma indo embora. Olhei pela última vez para o céu através da copa das árvores. Pensei nos meus pais e no diploma de direito que eu nunca receberia. Vi as estrelas que tanto gostava de observar, e naquele momento senti uma solidão absoluta. Não era a solidão de estar sozinha ali, mas a solidão de saber que as duas pessoas que me conheciam melhor do que ninguém eram as mesmas que estavam tirando a minha vida apenas porque deixaram de gostar de mim. Então minha respiração parou. O mundo ficou mudo. As luzes finalmente se apagaram. E eu, Leia, deixei de ser uma pessoa para me tornar uma lembrança incômoda, um segredo enterrado em uma estrada de terra e um caso de polícia que para elas era apenas o fim de uma conversa que elas simplesmente não queriam mais ter. Eu sou a Leia, e isso é o que eu não pude contar. Essa narrativa foi inspirada no caso de Skylar Neese, desaparecida em 6 de julho de 2012, em Star City, Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Skylar tinha 16 anos e era filha única de Dave e Mary. Era aluna de honra no University High School, trabalhava numa lanchonete e tinha planos de cursar direito. Suas melhores amigas eram Shelly Eddy, amizade que vinha desde os 8 anos, e Rachel Schoaf, que ingressou no grupo no ensino médio. Na madrugada de 6 de julho de 2012, Skylar saiu pela janela do apartamento de seus pais e entrou no carro de Shelly. As três foram até uma área de floresta no vilarejo de Brave, Pensilvânia, local que frequentavam juntas para fumar maconha. Shelly disse ter esquecido o isqueiro. Quando Skylar se virou para procurá-lo, Shelly e Rachel contaram até 3 e começaram a esfaqueá-la. Skylar tentou fugir e chegou a tomar a faca de Rachel e feri-la no tornozelo. Shelly continuou o ataque. Skylar foi atingida por mais de 50 golpes. Como o solo estava rochoso demais para enterrar o corpo,
As duas o cobriram com galhos e folhas a metros da estrada, trocaram de roupa, limparam o carro com alvejante e voltaram para casa. Nos meses seguintes, Shelia ligou diariamente para os pais de Skylar, participou das buscas, ajudou a distribuir cartazes e chegou a dormir na casa da família. Rachel viajou para um acampamento religioso. A pressão psicológica, no entanto, foi degradando Rachel, que em janeiro de 2013 teve uma crise e confessou o crime à sua advogada e à polícia. Em 16 de janeiro de 2013, ela levou os investigadores ao corpo de Skylar. O motivo inicialmente declarado foi: nós simplesmente não gostávamos mais dela. Em 2023, durante a audiência de liberdade condicional, Rachel revelou que ela e Shelia mantinham um relacionamento romântico e temiam que Skylar revelasse isso a outras pessoas. Rachel Schoaf se declarou culpada por homicídio em 2º grau e foi sentenciada a 30 anos, com possibilidade de condicional após 10. Shelia se declarou culpada por homicídio em 1º grau e foi sentenciada à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 15 anos. Ambas estão na Lakin Correctional Center, Virgínia Ocidental. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.